Vamos abrir as nossas escrituras no Evangelho de João, capítulo 16. Vamos ler do versículo 7 até o 13. Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 7 ao 13. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus esteja falando em cada coração nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus, Ele possa transmitir a nós a palavra da forma como Ele quer, da forma como Ele deseja, não da forma como nós queremos. E que nós sejamos nessa noite edificados pela palavra de Deus. Amém? João capítulo 16, a partir do versículo 7, diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me verei mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Só até aí vamos estar orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia nessa noite. Te pedimos, ó Deus, esteja falando com a Tua igreja, manifestando a Deus a Tua misericórdia, Pai, sobre nós. Eu peço no nome de Jesus, Pai, esteja abençoando, esteja conosco, abençoa cada vida, cada irmão, Senhor Deus, cada lar que está recebendo essa palavra, ó Deus, nesse momento, que haja entendimento, que haja revelação do Espírito Santo e que nós possamos ser alimentados, Pai, nessa noite, pela Tua graça e pela Tua palavra, Senhor. Eu peço no nome de Jesus, fala conosco, ó Deus, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém? Queridos, Jesus Cristo aqui, nesse texto, nós vemos aqui já uma das suas últimas instruções aos discípulos. Nós sabemos bem, pela palavra de Deus, que aqui já estava muito próximo, da sua crucificação, dele ser preso, dele ser crucificado. E essa aqui são uma das últimas instruções que ele está falando sobre o Espírito Santo, sobre a vinda do Espírito Santo que seria enviado sobre toda a humanidade, E ele faz aqui uma colocação: se eu não for, ele não virá. Mas ele diz: eu vou e vou enviar o Consolador. Aleluia. Queridos, e uma das coisas que nós podemos colocar nessa noite é que a igreja, ela permanece viva ainda por causa do Espírito Santo, que foi essencial que o Espírito Santo de Deus ele fosse enviado, porque eu tenho toda a convicção, queridos, que se não fosse o Espírito Santo de Deus, hoje já não existiria mais igrejas, não existiria mais o Evangelho. Todas essas coisas que foram escritas e os acontecimentos já teriam sido esquecidos. Então nós percebemos assim a importância que tem o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, porque o Espírito Santo de Deus ele mantém a igreja viva, ele mantém a igreja funcionante, ele mantém a igreja trabalhando, ele mantém a igreja caminhando.
Eu costumo dizer que o Espírito Santo de Deus, ele é o combustível da igreja. Se nós excluirmos, por isso que o apóstolo Paulo disse na carta aos Filipenses, não extinga o Espírito Santo. Porque se nós extinguirmos o Espírito Santo de nossas vidas, queridos, nós paramos. Aleluia. Queridos, e é exatamente sobre isso que Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para nós falarmos um pouquinho nessa noite a respeito do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Um assunto que precisa ser mais falado, um assunto que precisa ser mais divulgado, e que dentro das nossas orações nós precisamos buscar mais o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Eu tenho certeza de que às vezes nós vemos pessoas nos caminhos do Senhor que se afastam com facilidade, ou que muitas das vezes, queridos, ela permanece um tempo na igreja e depois desaparece, não vem mais. Às vezes até semelhante com aquela parábola do semeador, onde Jesus Cristo diz que tem uma semente que foi lançada na beira da estrada e veio os passarinhos e comeu a semente. Teve outra semente que foi lançada sobre as pedras e não teve profundidade. E eu tenho certeza, queridos, que essas sementes infrutíferas, que na verdade foi a palavra de Deus que foi lançada, mas que não gerou fruto, é porque o Espírito Santo de Deus, querido, que essa pessoa, ela não teve esse contato, ela não teve esse encontro com o Espírito Santo de Deus, ela não viveu essa experiência de estar em comunhão com o Espírito Santo. Porque se nós entendemos que é Ele que faz a igreja se mover, então nós entendemos também individualmente que todas as vezes que nós não temos o Espírito Santo de Deus, nós também paramos. Nós temos facilidade em desistir quando o Espírito Santo de Deus, como o apóstolo Paulo disse na carta aos Coríntios, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, queridos, quando o Espírito Santo de Deus ele não habita aqui dentro, há uma dificuldade grande em perseverar nos caminhos do Senhor. E Jesus Cristo aqui nesse momento, ele está falando, ele está deixando essa exortação, querido, falando da importância que o Espírito Santo de Deus seria a continuidade do ministério de Jesus. Seria dada a continuidade com a igreja, onde nos levaria a ter acesso a Deus, a ser fortalecidos, aleluia, a ter os dons espirituais da nossa vida, a ser batizados com o Espírito Santo. Então, quando a gente começa a analisar todas essas coisas, uma das coisas nós precisamos considerar, que o Espírito Santo de Deus hoje, nas nossas vidas, ele é muito importante para a nossa permanência nos caminhos do Senhor, para a nossa continuidade como cristão, como homem e mulher de Deus, querido. Eu quero afirmar para você nessa noite que é impossível nós darmos continuidade à nossa vida cristã se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus. Então aqui, queridos, ele fala que ele vos guiará em toda a verdade. Então você veja aqui que ele já atribui duas coisas importantes do Espírito Santo de Deus, quando ele diz aqui, nos guiará, ou seja, guiará o nosso caminho, nos mostrará o caminho que eu e você precisamos andar, para que nós, queridos, possamos ser bem sucedidos da presença de Deus, aleluia. E ele fala aqui em toda a verdade, aleluia, porque onde há o Espírito Santo de Deus, não há engano. Onde há o Espírito Santo de Deus, a mentira não prevalece. Quando há o Espírito Santo de Deus, queridos, a revelação, porque aqui na verdade, Jesus Cristo está falando sobre a revelação da verdade, a revelação dos caminhos do Senhor, a revelação da obra de Deus sobre nossas vidas. Então, queridos, o que acontece em nossas vidas se nós não temos a revelação de Deus, que vem através do Espírito Santo?
Vai acontecer muita coisa na minha vida, vai acontecer muita coisa na tua vida, muitas coisas vão se passar diante de nós e nós não vamos entender, nós não vamos compreender os planos de Deus sobre as nossas vidas. Por exemplo, esse momento que nós estamos atravessando, qual que é a revelação que nós temos, queridos, desses dias, dessa pandemia, desse processo? Qual que é a revelação que eu e você tivemos disso? Eu não tenho dúvidas, queridos, que pela revelação do Espírito Santo de Deus, são fatos previstos na palavra e que envolve também toda uma esfera espiritual. Então, por isso, queridos, que eu tenho sempre colocado essa necessidade de orar, de buscar, de repreender esse mal, porque o problema, meus irmãos, eu entendo que é muito mais espiritual. Mas quando o Espírito Santo de Deus ele está em nossas vidas, quando há essa revelação aqui, que Jesus Cristo disse, Ele vos guiará em toda a verdade, nós não ficamos confundidos. Aleluia! Nós não ficamos confundidos num momento como esse. Não há confusão, não há controvérsia na nossa mente. Eu tenho certeza que neste momento todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus está compreendendo exatamente o que está acontecendo. E quando ele diz aqui, nos guiará em toda a verdade, queridos, nós não somos enganados pelas trevas, porque qualquer coisa maligna que vier contra as nossas vidas, qualquer ação de Satanás, qualquer ação diabólica contra as nossas vidas, se o texto diz aqui que Ele nos guiará em toda a verdade, queridos, é revelado para nós aquilo que vem do nosso Deus e aquilo que não vem. Então, será que nessa noite nós percebemos a importância do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? Queridos, eu quero dizer para você nessa noite, que todos aqueles que estão nesse momento afastados de suas igrejas, afastados do convívio aqui, do culto presencial, mas que tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, na sua casa, sua vida espiritual está tudo bem, está tudo correndo perfeitamente, porque o Espírito Santo de Deus, ele disse aqui no começo do texto, eu vos enviarei um Consolador. Então é aquele que consola, é aquele que revela, é aquele que acalma o nosso coração, querido, é aquele que traz um refrigério sobre as nossas vidas e nos ajuda a continuar, querido, mesmo em meio a dificuldades. Mas eu quero dizer para você, se porventura nós não tivéssemos o Espírito Santo de Deus, esse momento, quase 3 meses sem termos culto presencial, nós já teríamos esquecido de tudo aquilo que é a igreja, de tudo aquilo que é a vida com Deus. Aquele que tem nos firmado, que tem nos fortalecido neste momento, é o Espírito Santo de Deus. Então, querido, um conselho que vem para nós nessa noite, não deixe de buscar o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Não deixe de buscar, não deixe de clamar neste momento, pedir a Deus, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, Senhor, eu quero ser cheio da Tua graça, Senhor Deus, eu quero ser como um vaso cheio do Teu poder, aleluia, porque este momento, queridos, aquilo que vai nos ajudar a mantermos a nossa fé de pé, aqueles que vai nos ajudar, queridos, a continuarmos firmes nos caminhos do Senhor, é o Espírito Santo. Então você veja bem que Jesus Cristo ele está dando aqui uma instrução muito importante aos seus discípulos e para nós essa noite. Olha, nesse momento, busque o Espírito Santo de Deus. Dê lugar para o Espírito Santo de Deus na tua vida. Dê lugar para o Espírito Santo de Deus dentro do teu coração.
deixa Ele falar com você, deixa Ele agir na tua vida, deixa Ele trabalhar na tua mente, trabalhar no teu coração, porque se não for assim, queridos, nós vamos se perder no caminho. Porque se Ele disse aqui que o Espírito Santo nos guia, então sem Ele nós se perdemos. E aqui Ele está falando, nos guia os caminhos do Senhor, a verdade em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando Jesus Cristo está falando aqui, Ele vos guiará em toda a verdade, você sabe o que Ele está falando? Ele vai fazer você se manter em Jesus, aleluia, vai te ajudar a você a permanecer nesse caminho, porque muitas das vezes, como esse momento que nós estamos passando agora, queridos, momento de adversidade, momento de medo, momento de temor, quem é que pode manter eu e você firmes no Senhor Jesus Cristo? É só o Espírito Santo. É só o Espírito Santo que pode nos ajudar neste momento. Então eu quero dizer para você nessa noite, querido, busque o Espírito Santo de Deus. Você quer permanecer firme nos caminhos do Senhor? Busque o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o Consolador. Jesus Cristo está falando aqui, Ele nos guia na verdade, ou seja, o Espírito Santo de Deus não nos deixa confundidos, amém? Então coloque essa verdade dentro do teu coração nessa noite. Olha, eu preciso buscar o Espírito Santo de Deus, que muitas das vezes, meus irmãos, a nossa oração é pedir, a nossa oração é falar com Deus: Senhor, eu preciso da bênção, eu preciso da promessa. Mas tem algumas coisas espirituais também que nós vamos pedir, e a principal coisa espiritual que nós vamos pedir é: Senhor, me enche do teu Espírito Santo, para que esse momento de adversidade, para que esse momento de problema, para que esse momento de incertezas, querido, nós tenhamos uma certeza: Deus está no controle. Deus está no controle. E nós só conseguimos entender essa afirmação quando o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Porque muitas pessoas, queridas, às vezes podem estar nesse momento murmurando, blasfemando contra Deus. Quando ouve uma frase como essa, Deus está no controle, muitas pessoas podem estar nesse momento murmurando, mas se Deus está no controle, por que Ele está permitindo morrer tantas pessoas? Por que Ele está permitindo a humanidade passar por isso nesse momento? Meu irmão, minha irmã, Ele nos guiará em toda a verdade, querido. Então, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós entendemos todas essas coisas, que mesmo com essa adversidade, mesmo com esse problema que a humanidade está passando no momento, Deus está no controle. Ele não perdeu o controle das nossas vidas. Aleluia. Em segundo lugar, queridos, o Espírito Santo de Deus, ele nos leva a ter um caminho aplanado na presença de Deus. Quando ele diz aqui no versículo 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está querendo dizer uma coisa: olha, o Espírito Santo de Deus mostra para nós: olha, isso que você está fazendo não agrada os olhos do Senhor. Enquanto que no nosso tempo das trevas, no nosso tempo que nós não conhecemos a Deus, nós com certeza, nós fazemos muitas coisas que nós não sabíamos que estávamos ofendendo a Deus. Nós fazíamos muitas coisas que nós não sabíamos, querido, que essas coisas estavam cada vez mais nos afastando de Deus. Mas quando chegou o Espírito Santo na nossa vida, nós começamos a perceber: olha, isso não agrada o coração de Deus, essas palavras não agradam o coração de Deus, essas atitudes não agradam o coração de Deus, esses vícios, esses hábitos não agradam o coração de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele traz a revelação sobre as nossas vidas, meus irmãos, e nos faz entender, queridos, as coisas que nós praticávamos antes, que não agradavam o coração de Deus. Por isso que Jesus Cristo está falando aqui:
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o que está dizendo aqui? Que eu e você hoje, querido, nós sabemos o que desagrada o coração de Deus, nós sabemos os caminhos que entristecem o Espírito Santo de Deus, nós sabemos quais são as coisas, queridos, que nos afastam, que nos separam de Deus, nós sabemos. Você pode observar que algo que o Espírito Santo de Deus me lembrou aqui nesse momento sobre Jonas, quando ele estava lá no barco. Ele era um homem que ele tinha o Espírito Santo de Deus. Enquanto os homens estavam lá lançando sorte, fazendo uma série de coisas, para ver sobre quem caía a culpa, por que estava havendo aquela tormenta dentro daquele barco, por que estava acontecendo aquelas coisas todas ali, ele chegou lá e falou: o culpado sou eu. Porque ele sabia o que estava desagradando o coração de Deus e por que estava tendo ali naquele momento toda aquela tormenta. Ele sabia que era ele. E eu e você, nos dias de hoje, nos dias que nós vivemos na presença de Deus, se nós fazemos, ou falamos, ou agimos, ou mantemos alguma prática que nós tínhamos antigamente, quando nós éramos das trevas, nós sabemos que nós estamos desagradando o coração de Deus. Porque aqui o Jesus Cristo está falando, Ele convencerá, Ele nos faz entender. Ele faz eu e você entender o que desagrada o coração de Deus. Eu tenho certeza que hoje, querido, você quando faz algo que desagrada o coração de Deus, você sabe. Nós sabemos quais são todos os caminhos. E isso mostra para nós, isso prova o quê? O cuidado de Deus, queridos, para que nós não sejamos inconscientes ou inconsequentes e começamos a fazer coisas que desagradam o coração de Deus e começamos a se afastar de Jesus, se afastar de Deus. Então por isso que ele está falando aqui, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque Ele não quer que você afaste de Deus, Ele quer que você entenda, querido, o que nós fazemos que desagrada o coração de Deus para nós não fazermos. Porque Ele está falando aqui, ó, convencerá, aleluia. Então Ele vai trabalhar no meu coração, na minha mente, no seu coração, na tua mente, para dizer: olha, não faça isso, porque isso te afasta de Deus. Então você percebe nessa noite a importância do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? Como é importante isso aqui que Jesus Cristo está falando: olha, eu vou subir e vou enviar o Consolador, aleluia, vou enviar o Espírito Santo de Deus sobre as vossas vidas, para que vocês não se afastem de Deus, para que vocês não sejam enganados, para que vocês não façam coisas que venham desagradar o coração de Deus, aleluia. Então você percebe a necessidade de eu ter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, até nas coisas pequenas, queridos, até nas coisas miúdas, coisas que não têm importância, às vezes fica um peso grande dentro do nosso coração. Eu, semana passada, eu fui abastecer meu carro, e eu coloquei R$50 de combustível. E quando eu fui, o rapaz passou o cartão na maquininha, ele passou R$40. E quando eu vi aquilo ali, eu devolvi para o rapaz, eu falei: olha, está faltando R$10. Aí ele agradeceu tudo, sabe, queridos? E eu tenho certeza que se eu tivesse saído calado dali com essa situação, eu não ia, esses R$10, ele ia ficar me atormentando o tempo todo. E você sabe que isso é o Espírito Santo de Deus, porque Deus quer que eu e você sejamos honestos, até nas pequenas coisas. Você lembra daquela palavra que Jesus Cristo falou: se você for fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar? E às vezes, querido, uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, que não tem o conhecimento de Deus,
às vezes se suja por coisas pequenas dessa maneira. E eu tenho certeza que se eu saísse dali, eu ficasse calado, talvez ele não ia perceber, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus ia ficar ali o tempo todo na minha mente, falando: olha, você agiu errado, você não precisava ter feito isso, Deus tem te abençoado. Então eu quero dizer, querido, que em todas as coisas, até nas coisas pequenas, o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai alertar você, sempre vai alertar eu: olha, não faça isso. É o que Jesus está falando aqui, sobre honestidade, sobre o pecado, quando ele fala sobre a justiça, sobre o juízo, querido. Ele englobou todas as coisas aqui: pecado, justiça e juízo. Nessas 3 palavras que ele somou todas as coisas, queridos, que nós podemos fazer, atitudes que nós não podemos tomar, que vai desagradar o coração de Deus. E eu quero lembrar você uma coisa, que a palavra de Deus, ela diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então todas as vezes que nós alegramos o coração de Deus com as nossas atitudes, nós somos fortalecidos em Deus. E é exatamente isso que nós precisamos. Precisamos ser fortalecidos em Deus. Nós não sabemos quanto tempo vai durar esse problema, essa dificuldade. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos ser fortalecidos para que o tempo que durar, nós sejamos consolados, nós sejamos fortalecidos, nós possamos permanecer na graça do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo aqui está explicando para nós aqui nessa noite: esta é a missão do Espírito Santo, te manter próximo de Deus, em comunhão com Deus, em paz com Deus. Então nessa noite vem a pergunta para mim e para você: como que está a tua comunhão com o Espírito Santo de Deus? Será que o Espírito Santo de Deus está habitando verdadeiramente dentro de nós? Porque o texto, ele revela que nós precisamos disso. Nós precisamos dessa companhia do Espírito Santo. Nós precisamos dessa comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos desse contato, querido. Nós precisamos disso para que a nossa vida ela esteja em paz com Deus, e para que todas as vezes, meu irmão, que surgir alguma coisa na nossa vida que vai nos afastar de Deus, eu sempre digo aqui, já falei em outras oportunidades, é como uma luz que vai acender e vai dizer para mim e para você: não vai, não faça, não fale, não avança. Porque é o Espírito Santo de Deus, querido, que quer nos manter em comunhão com Jesus, em comunhão com Deus, fortalecidos em Deus para a glória de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo nessa noite, Ele está falando para nós da importância. E é importante nós meditarmos nessa noite qual que é a importância que eu tenho dado para isso. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus, querido, a melhor forma de se aproximar do Espírito Santo de Deus é através da oração. É através da oração e adoração a Deus. É quando nós consagramos as nossas vidas a Deus. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, ele deseja se aproximar de nós a partir do momento que nós oramos, a partir do momento que nós buscamos, a partir do momento que nós santificamos a nossa vida. Aleluia! Esse é o momento que ele começa a desejar habitar na sua vida, habitar na minha vida, estar conosco, querido. E nós precisamos dessa habitação. E quando ele vem habitar, as coisas melhoram cada vez mais, e cada vez mais nós temos uma vida mais abundante com Deus. E é isso que precisa acontecer. E para nós encerrarmos essa noite, quero dizer uma coisa para você. Se nós queremos ser pessoas
nos caminhos do Senhor, pessoas frutíferas, nós precisamos dos dons espirituais. Sabe por quê, querido? Deus quer te usar. Deus quer usar a tua vida. Você sabe de uma coisa, queridos? Esses dias aqui, eu ouvi de vários membros da igreja dizendo que sonharam com peixe, com pescaria. E eu não tenho dúvidas, meus irmãos, porque todas as vezes que a palavra ela falou sobre isso, ela estava falando sobre abundância de vida, sobre evangelismo. Então eu quero dizer para você, eu entendo, meus irmãos, que Deus quer usar as nossas vidas. Esse momento é um momento muito propício para pregar o Evangelho, para falar do amor de Cristo, para falar, querido, das coisas dos céus, porque as pessoas precisam de Deus, aleluia. E o Espírito Santo também, através dos dons, através do batismo com o Espírito Santo, ele nos capacita. Que Jesus Cristo, certa vez, ele falou para os seus discípulos: olha, na hora que vocês for falar com as autoridades, vocês forem falar com as pessoas, vocês não precisam se preocupar com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo de Deus, ele colocará palavras na vossa boca. Esses dias foram várias pessoas. Teve pessoas que foram na minha casa, teve pessoas que entrou em contato conosco, que contou sobre sonhos de pescaria, de peixe. Meu irmão, isso é evangelismo, querido. Isso é almas que precisam ser ganhas para Cristo. Isso é almas que nós precisamos buscar, porque esse momento é o propício para evangelizar. Esse momento, mas talvez as pessoas falem: pastor, mas um momento que nós estamos aí vivendo a pandemia de isolamento, meu irmão, e os recursos que nós temos? E os recursos que nós temos hoje, de redes sociais, de internet, tem muitos recursos, meus irmãos, com telefone, que nós podemos entrar em contato com pessoas que estão afastadas. Meu irmão, o tempo é de pescaria, é de ganhar almas, aleluia, é de ganhar almas, que assim, o Espírito Santo de Deus, ele não está nas nossas vidas. Sabe o que acontece? Isso nem passa pela nossa mente. Às vezes nós vemos uma pessoa do lado aqui, ó, precisando ouvir a palavra de Deus, mas se o Espírito Santo de Deus não está em nós, nós ficamos calados. Às vezes nós preferimos se recolher, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos dá ousadia para você falar, para você abrir a sua boca, para você apresentar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aleluia, para você apresentar a salvação, para você mostrar para a pessoa que ela precisa de Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus está revelando, Deus está mostrando, meu irmão, que está em proposta aí um grande momento para falar do amor de Jesus Cristo. Um grande momento. Ou você acha que não é momento de falar de salvação? Muito mais, querido, muito mais agora. Muito mais agora falar da salvação, falar de Jesus Cristo, falar da cura, falar da restauração, falar da providência, aleluia. Então, queridos, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, querido, e quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós começamos a entender quais são os planos de Deus, por que Deus permitiu tudo isso acontecer, por que Ele está permitindo todos passar por esse processo. Porque uma coisa é fato, eu não sei se você vai concordar comigo, mas uma coisa é fato, queridos, que principalmente as pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Jesus Cristo, quando está tudo bem, todo mundo trabalhando, todo mundo com saúde, ninguém quer saber de Deus. Isso é uma verdade. Ninguém quer saber de Deus. Ir para a igreja? Vixe. Você bate na porta de uma pessoa para pregar o Evangelho, ela atende lá da janela, fala: não quero não, pode ir embora, te dispensa. Mas eu tenho certeza que esse momento, querido, muitas pessoas estão querendo oração,
Muitas pessoas estão querendo Jesus Cristo. Muitas pessoas. Então a hora é essa, da igreja avançar, queridos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está com essa visão que é o momento de avançar, que é o momento de ganhar almas, que é o momento, meu irmão, de falar do amor de Cristo. Porque eu digo para você, se Jesus Cristo ele volta num tempo onde está tudo bem, onde não há nenhuma doença, que todo mundo está trabalhando, que ninguém está doente, muita gente vai para o inferno. Eu não tenho dúvidas a respeito disso. Mas se ele volta num tempo como esse, muita gente que estava dispensando todas as coisas espirituais, nesse momento estão querendo. Está querendo, querido. Em nome do Senhor Jesus. Outro dia, eu até comentei com a minha esposa. Nós estávamos lá na live, lá da oração, às 22 horas. E o Espírito Santo de Deus me incomodava. Você ora pelos seus vizinhos porque estão ouvindo. E eu sei que da minha janela eles escutam a nossa oração. E nós escutamos depois da oração, eles comentando lá na casa deles, olha, terminou a oração. Então todos os dias, querido, eu oro bem alto, Senhor, abençoa a vida dos meus vizinhos, queridos. Porque é o momento da gente usar todos os meios, usar todas as formas, meus irmãos, de atingir as pessoas, de alcançar pessoas, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer para você, que a porta do nosso coração, ela precisa estar aberta. Ela precisa estar aberta para o Espírito Santo, porque Ele quer te usar, porque Ele quer te aproximar de Deus, querido, porque Ele quer que você seja fortalecido, e Ele quer que você entenda esse processo todo que nós estamos passando nesse momento. Por isso que Jesus Cristo falou aqui, Ele é o Consolador, Ele é aquele que convence, é aquele que guia na verdade. Então, quando nós estamos no Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã, não há dúvidas, não há confusão na nossa mente. Nós compreendemos perfeitamente o que está acontecendo. Aleluia. Então, a exortação para as nossas vidas hoje é exatamente essa: busque o Espírito Santo de Deus. Amém? Porque Deus quer te usar. Porque Deus quer te livrar, querido. E Deus quer que através da sua vida, outras vidas sejam abençoadas. Então nessa noite, querido, a palavra que o Espírito Santo de Deus deixou para mim nessa noite, é exatamente essa. O que o apóstolo Paulo disse na carta aos Tessalonicenses: não extingue o Espírito Santo, mas busque o Espírito Santo em todo o tempo, em todas as tuas orações, em nome do Senhor Jesus Cristo.